sou Silvana Palmeira. Estou aqui com o objetivo de gerar um conteúdo para o YouTube da disciplina de Fenômenos de Transporte. Se você já é aluno de engenharia, deve saber que essa disciplina é obrigatória para todos os cursos de engenharia. E normalmente ela é o bicho-papão dos cursos de engenharia, um deles pelo menos. Então, nosso objetivo aqui é ter um material que o aluno possa usar para tirar dúvidas ou como complemento às suas aulas que ele assiste com o professor. Inicialmente, nós vamos estar trabalhando com a introdução dos fenômenos de transporte. Existe um entendimento equivocado que essa disciplina, muitos alunos perguntam, onde é que eu vou utilizar isso? Qual é a aplicação disso que eu estou aprendendo aqui hoje? Então vamos ao início. Fenômenos de transporte. A disciplina está muito ligada com os fenômenos físicos. Não dá para estudar essa disciplina dissociada dos fenômenos físicos. Obviamente que ela utiliza a ferramenta da matemática e é necessário ter segurança para trabalhar, um pouco de álgebra e um pouco de cálculo também. Mas, uma vez que se entenda qual é o fenômeno físico, fica muito mais fácil a interpretação, a aplicação e a resolução dos problemas que são consequência direta, do estudo da disciplina. Então, fenômenos de transporte. Então, ela está ligada com a hidrodinâmica e posteriormente nós vamos estar trabalhando um pouco com a parte de transferência de calor. Então hoje nós vamos começar com elementos introdutórios da mecânica dos fluidos. Nós vamos falar sobre as propriedades básicas dos fluidos, Alguns a gente tem dificuldade às vezes de discernir, entender o que é um fluido, que às vezes equivocadamente a gente pensa em fluido só como líquido, mas fluido é tudo aquilo que flui, de uma forma mais simples a gente falando. E a gente pode ter líquidos, mas também os gases. E em algumas vezes até um sólido pode se comportar como um fluido. Por exemplo, a areia. Se você tiver uma areia numa ampulheta, virar ampulheta, aquela areia vai fluir. Você pode ter também, a depender do estado, da temperatura e de pressão, uma substância se comportando como sólido ou ela se comportando como líquido. A priori, a gente deveria estar explicando esse comportamento aí. Por exemplo, se nós tivermos a cera numa temperatura ambiente, a cera se comporta como sólido, mas se a gente submeter essa cera a uma temperatura mais alta, essa cera vai fluir. Um outro bom exemplo disso é a gelatina, por exemplo. Você tem a gelatina numa temperatura mais alta, ela se comporta como um fluido líquido, mas se você coloca na geladeira, ela vai se comportar ali como um sólido, ela vai se solidificar. Um outro exemplo também, a gente pode ter a pressão, alterando aí as características da substância e ela se tornando fluido. Nós temos, por exemplo, o betume. O betume, se a gente pensar nele, é sólido, mas se você colocar uma prensa sobre ele,
ele vai se comportar ali como um fluido. A massa, a massa que se usa hoje, a argamassa. A argamassa, ela é sólida, mas se a gente aplicar uma determinada pressão, ela vai fluir. E aí, para a gente entender melhor essas diferenças, a gente pode classificar de uma forma generalizada e dizer que o fluido são as substâncias no estado líquido e no estado gasoso, gás e líquido. E a gente vai estar estudando aqui nessa disciplina esses dois, o fluido tendo característica na fase líquida e na fase gasosa. Mas é interessante, antes de tudo isso, sabermos em que se aplica, afinal, os fenômenos de transporte. Nós vamos ter várias aplicações do fenômeno de transporte. A gente vai ter a aplicação para a engenharia civil, que a gente vai ter várias áreas na engenharia civil, por exemplo, no projeto de estações de tratamento, no projeto de edificações, a parte hidráulica de edificações. A gente vai ver também na parte de engenharia ambiental. No caso, essa disciplina, ela tem aplicações na engenharia aeronáutica, quando se trata da aerodinâmica dos aviões, as asas do avião, os aerobarcos. Se for na engenharia naval, nós temos os cascos dos barcos e dos navios, projeto de submarino, qualquer veículo automotivo, carros, ou mesmo outros, de transporte, qualquer meio de transporte vai se utilizar de alguns princípios, né, da mecânica dos fluidos, fenômenos de transporte. Na saúde, por exemplo, né, na bioengenharia, nós temos questão de transfusão de sangue. A gente vai precisar ter bombas que tratem, que façam auxiliem nessa transfusão de sangue, que tem que ser bombas muito precisas, porque se elas estiverem operando numa pressão maior do que a admitida pelas veias, elas podem causar mais malefício do que benefício no paciente. Então, nós temos aí, nas engenharias, na recreação, nos esportes, se você for pensar na vela, um barco à vela, então ali tem princípios de mecânica dos fluidos por causa da aerodinâmica das velas. Temos também construção de edifícios e pontes que tem que levar em conta a pressão atmosférica, os ventos, para que não comprometam aquela edificação. Então, assim, de uma forma generalizada, essa disciplina é muito útil na nossa vida, em vários aspectos dela. Na nossa casa, praticamente todos os equipamentos de refrigeração, equipamentos de ventilação, têm o seu fundamento, o seu princípio baseado no fenômeno de transporte ou mecânica dos fluidos. As bombas para recalque de fluidos, ou também pensando na parte de transferência de calor. Vários equipamentos da nossa casa, eles têm princípios fundamentados na transferência de calor. Aquecedores, chuveiros elétricos, ferro de passar roupa, o refrigerador, o freezer, todos eles se baseiam em princípio de transferência de calor, e alguns deles que têm canalização, algum encanamento, utilizam os princípios da mecânica dos fluidos.